Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num texto fundamental, A Ciência como Vocação, do Max Weber. Um clássico, né? Que tenta responder o que é cientista, o que essa escolha exige. Exato. E qual o sentido disso tudo num mundo que ele chamou de desencantado? Vamos explorar essa palestra que ele deu para estudantes lá atrás. Weber já começava mostrando como era a carreira acadêmica na época, né? Com um contraste bem interessante. Sim, na Alemanha era um começo bem incerto, quase precisava ter dinheiro para bancar uma coisa meio plutocrática. Isso, já nos Estados Unidos tinha uma estrutura, um salário inicial como assistente. Mas tinha outra pressão, né? A de ter que lotar a sala de aula, senão, rua. Fatores bem externos. E ele apontava muito para o papel do acaso nisso tudo. Não era só mérito. Como assim o acaso? Bom, as dinâmicas dos grupos, sabe? Nas faculdades, nos ministérios. Quem indicava quem? Ele até comparava com eleição de papa. Nossa. Quer dizer, nem sempre o mais preparado tecnicamente era escolhido. Exato. E tinha dupla função: ser um ótimo pesquisador e um bom professor. E essas qualidades, bom, nem sempre andam juntas. Verdade. Tem muito gênio que não sabe explicar direito, né? Pois é. E aí a popularidade, o número de alunos, virava um critério meio complicado. Meio que uma tensão entre a qualidade científica e a democracia da aula cheia. Entendi. Essas são as condições externas, os desafios de fora. Mas e a motivação interna? O que leva alguém para esse caminho? Aí Weber entra na vocação mesmo. Para ele, o segredo é a especialização radical. Focar muito numa coisa só. Tipo, colocar antolhos, como ele diz. Isso. E precisa de paixão. Muita paixão. Uma estranha embriaguez é a expressão dele. Sem essa entrega total. Não rola, né? Mas não é só ralar. Ele fala de inspiração também. Sim. A inspiração não se força, mas ela geralmente vem para quem está ali, trabalhando duro. Não é só cálculo, sabe? É ter a ideia. Aquele insight. Exato. E ele criticava muito a ideia de cultivar a personalidade. O cientista de verdade, para o Weber, serve à causa, não fica fazendo marketing pessoal. Faz sentido. Mas aí vem um ponto que dá um nó, né? A ciência está sempre em progresso. Ah, sim. O destino do trabalho científico é ser superado, envelhecer. Diferente da arte, que pode ser eterna, uma obra acabada. Então, qual o sentido de se dedicar a algo que vai ser ultrapassado? Essa é a grande questão que ele levanta. E ele conecta isso com a ideia de intelectualização, de racionalização do mundo. O tal desencantamento. Explica melhor esse desencantamento. Não é que a gente saiba mais sobre tudo, né? Não, de jeito nenhum. A gente usa o celular sem saber como funciona. Desencantamento é mais a crença de que, em princípio, tudo pode ser explicado pela razão, pela técnica, sem mágica, sem forças ocultas. Entendi. Acaba a poesia um pouco. Pode ser. Weber, lendo Tolstói, percebeu que essa racionalidade toda pode tirar o sentido da vida. Especialmente da morte. A ciência diz como fazer as coisas. Mas não se devemos fazer ou por quê, né? As perguntas de valor. Como viver. Exatamente. A ciência não responde isso. E ela mesma parte de coisas que não prova. Os pressupostos. Como assim pressupostos? Bom, ela assume que a lógica vale, que os métodos dela funcionam e que o conhecimento que ela busca é digno de ser buscado. São pontos de partida. Tipo a medicina que assume que a vida vale a pena ser salva. Isso. Ou o direito, que assume que as leis são válidas. São crenças necessárias para a área funcionar. E isso leva àquela ideia dele sobre o professor na sala de aula, a tal neutralidade. Axiológica. Weber defendia muito que o professor tem que separar a análise dos fatos das suas próprias opiniões, valores pessoais, políticos. O papel não é ser um líder político ou um profeta ali. Não. É buscar clareza, ajudar o estudante a pensar por si, com probidade intelectual. Ele reconhecia que os valores na sociedade vivem em conflito. É um politeísmo, como ele diz. Muitos deuses diferentes puxando para lados opostos. O belo, o bom, o sagrado. E a ciência não pode dizer qual deles é o verdadeiro ou o mais importante. Não é a função dela. Então, no fim, qual a contribuição positiva da ciência, segundo ele? Olha, são 3 coisas principais. Primeiro, o conhecimento técnico, para a gente controlar as coisas. Segundo, os métodos de pensar, as ferramentas mentais.
E terceiro? A clareza. A ciência ajuda a gente a entender as consequências das nossas escolhas, a ver a ligação entre meios e fins e entre o que a gente faz e no que a gente acredita lá no fundo. Ajuda a tomar decisões mais conscientes, talvez. Exatamente. Mas a conclusão dele sobre a nossa época é um pouco sombria. Sem Deus e sem profetas. Pois é, um tempo desencantado. Os grandes valores foram para o espaço privado, para a fé individual. A ciência não substitui profecia nem revelação. Nem a teologia, ele diz, né? Porque ela também parte de pressupostos, como a fé, que exigem Um sacrifício do intelecto, fora da ciência. Então, o que resta pra gente? Encarar a realidade da nossa época com honestidade. Suportar o destino do tempo, como ele diz, e lidar com a exigência de cada dia. E encontrar e seguir o demônio que segura os cordelinhos da sua vida. Uma imagem forte para terminar. Muito forte. A vocação pessoal, né? Fica a reflexão, então. O que significa hoje para cada um achar e seguir esse demônio pessoal, essa vocação, nesse mundo tão complexo e ainda desencantado?